Você sabe o que é justa causa? Quais são os motivos para a demissão por justa causa? Como ela se opera? Quais os procedimentos a serem adotados? Então fique ligado no vídeo de hoje. Eu sou Eric Mazzoni e você está no canal Advogado Responde, seu programa de perguntas e respostas sobre questões jurídicas do dia a dia. Seja bem-vindo! Como já dito em vídeos anteriores, existem várias formas de se pôr fim a uma relação de trabalho. Existe a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, existe a rescisão do contrato de trabalho por comum acordo e hoje vamos falar da rescisão do contrato de trabalho por justa causa. A rescisão de contrato de trabalho por justa causa está prevista no artigo 482 da CLT, a Consolidação da Legislação Trabalhista. O artigo 482 diz o seguinte: constituem justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador: ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, negociação habitual por conta própria ou alheia sem permissão do empregador e quando constituir ato de concorrência à empresa pelo qual trabalha o empregado ou for prejudicial ao serviço. Condenação criminal de empregado passado em julgado caso não tenha havido suspensão da execução da pena. Desídia no desempenho das respectivas funções. Embriaguez habitual ou em serviço. Violação de segredo da empresa. Ato de indisciplina ou de insubordinação. Abandono de emprego. Ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa ou ofensas físicas nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Ato lesivo da honra ou da boa fama ou ofensas físicas praticadas contra o empregador e superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outrem. Prática constante de jogos de azar. Perda de habilitação ou dos requisitos estabelecidos em lei para o exercício da profissão em decorrência de conduta dolosa do empregado. Parágrafo único. Constitui igualmente justa causa para a dispensa do empregado a prática devidamente comprovada de inquérito administrativo de atos atentatórios à segurança nacional. Essas são as causas apresentadas pela legislação trabalhista para que seu contrato seja rescindido por justa causa. E como que se opera a justa causa? Dentro dessa relação do artigo 482, existem itens que necessitam da sua prática reiterada e outros que basta a consumação apenas uma única vez para que a justa causa possa ser empregada. Das hipóteses que acarretam a justa causa com apenas um ato, destaco a letra J e a letra K do artigo 482, que referem-se à prática de ato lesivo à honra ou à boa fama, na letra J, de algum empregado ou alguma outra pessoa com ele relacionada, ou na letra K, contra o empregador. Então você falar mal da empresa em rede social, denegrir a empresa perante algum cliente, ou mesmo uma discussão mais acalorada dentro do âmbito da empresa, ou até uma agressão física, isso em uma única ocorrência já pode gerar a justa causa. Por outro lado, existem hipóteses do artigo 482 que precisam da prática reiterada, da prática repetitiva de determinadas posturas para que a justa causa possa ser caracterizada. Seria o exemplo do item B e do item H do artigo 482. O item B fala da incontinência de conduta ou do mau procedimento e o item H do ato de indisciplina ou de insubordinação. Como assim? Um empregado que ele não executa bem suas funções ou que não cumpre corretamente as ordens do chefe ou por vezes seguidas ele chega atrasado ou sai mais cedo da empresa sem justificar. Essas práticas, a ocorrência apenas uma vez, não gera a justa causa, mas a prática reiterada sim. A empresa, nessas hipóteses, deve inicialmente proceder à advertência verbal do funcionário, ou seja, chegar para ele e falar: olha, o que você está fazendo é errado, não gostaria que você repetisse determinada atitude. Após a advertência oral, a advertência verbal, a empresa deve, na hipótese de nova ocorrência daquela situação, advertir o funcionário por escrito. Essa advertência deverá constar a falta, a infração que o empregado praticou,
e ser assinado pelo próprio empregado. Em caso de recusa pelo empregado de assinar o documento, esse documento deverá ser assinado por 2 testemunhas. Foi feita a advertência oral, o funcionário novamente reincidiu na prática do ato, foi feita a advertência escrita, pode a empresa suspender o funcionário mediante comunicação escrita novamente, se caso o funcionário se recuse a assinar novamente tal documento informando a suspensão, deverá ser assinado por 2 testemunhas. Na hipótese de nova incidência de atos previstos no artigo 482, aí sim, após a advertência oral, a advertência escrita e a suspensão, a empresa poderá demitir o funcionário por justa causa. Assim, existem hipóteses que a empresa pode dispensar o funcionário por justa causa com a prática de apenas um único ato, e existem situações em que necessita a prática reiterada, e aí a advertência oral, a advertência escrita, a suspensão, para que então a empresa possa dispensar o funcionário por justa causa. Outro ponto importante é que a advertência, a suspensão e a justa causa devem ocorrer imediatamente após a infração praticada pelo empregado. A não adoção das medidas cabíveis de imediato implica no perdão tácito, ou seja, significa que a empresa desculpou o empregado por aquela prática. Aí você pode estar se perguntando, mas doutor, o que implica a demissão por justa causa da rescisão do contrato de trabalho sem justa causa? Na demissão por justa causa, o empregado não pode sacar o fundo de garantia nem receber o seguro-desemprego. Perde também o direito à multa do fundo de garantia e ao aviso prévio. Também não receberá férias proporcionais e 13º proporcional, tendo direito somente a eventuais férias vencidas e a saldo de salário. Se você foi demitido por justa causa e entende indevida, você deve procurar um advogado para que este analise o seu caso e, eventualmente, proponha a ação judicial competente. Se você é empregador e entende que um funcionário vem violando o seu contrato de trabalho e quer dispensá-lo por justa causa, adote as medidas prescritas nesse vídeo, ou seja, advertência oral, advertência escrita, suspensão, para somente após a adoção de todas essas medidas, fazer a rescisão do contrato por justa causa, por ser esta a medida mais grave que pode ser aplicada contra o empregado. Você já foi demitido por justa causa ou dispensou seu funcionário por justa causa? Tem alguma dúvida, alguma crítica sobre o assunto? Deixe nos comentários. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se e ative as notificações para ser avisado sempre que um vídeo novo for lançado.